Oi, pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma live aqui pelo nosso projeto Juntos pela Ciência. Já temos uma série de lives já salvas aqui no IGTV da Bá. E eu até queria agradecer, porque a gente está com umas visualizações muito legais, muita gente tem acompanhado os nossos conteúdos, né? Quem não consegue assistir ao vivo, assiste depois que a gente deixa salvo. Então, muito obrigada a todos vocês que estão nos prestigiando. Hoje a gente vai conversar com a Silvia Murari, que é psicóloga, é especialista, mestre e doutora em análise do comportamento, e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre a tese de doutorado dela, que tem muita relação com o SUS, né? Ela avaliou uma unidade básica de saúde, então a gente vai conversar um pouquinho sobre como funciona o diagnóstico, né, pelo Sistema Único de Saúde, o diagnóstico de TEA, a partir dessa perspectiva que a Silvia teve nessa oportunidade da sua tese de doutorado. Então eu vou convidar a Silvia para entrar aqui na live para conversar com a gente. Vamos esperar a Silvia se conectar. Oi, Silvia, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia? Agora tá certo. Agora deu, obrigada. Eu tava aqui dando da colaboração aqui da minha irmã. Ah, mas é assim mesmo. Gente, eu nunca entrei no Instagram. Mas hoje começou super bem, já conseguiu entrar direto, já entrou na live, tá arrasando. Tô estreando bem. Ah, com certeza. Silvia, obrigada por ter aceitado participar da nossa live. Eu sei que você está com uma agenda super corrida e a gente ficou muito feliz de você ter aberto aí um espacinho para conversar com a gente. A gente queria muito que você viesse, então muito obrigada por estar aqui. Obrigada eu, Mônica. Eu que agradeço, imagina. É sempre um prazer atender vocês. É final de ano, sabe como que é? Sim. Remota, né? A gente fica sempre muito sem ainda saber organizar tudo direito e o tempo é diferente, né? A gente não sabe muito bem como lidar com o tempo, né? O que você fazia em 2 horas, agora você faz em 30 minutos, o que você fazia em 30, você faz em 2 horas. Exatamente, mudou tudo para todo mundo, né? Até a gente se ajustar vai um tempo ainda. Exato, mas é sempre um prazer estar com vocês e sempre que eu puder eu estarei aqui. Você pode contar comigo. Muito obrigada. Silvia, a gente vai conversar um pouquinho hoje, à luz do seu doutorado, né? Você escreveu uma tese de doutorado muito interessante e era isso que a gente queria trazer aqui para os nossos seguidores. Mas para começar, eu queria falar um pouquinho com você sobre o diagnóstico precoce. A gente fala muito sobre a importância de se diagnosticar precocemente o transtorno do espectro autista, né? Então eu queria começar desvendando um pouquinho disso com você. Por que é tão importante? Faz diferença mesmo você ter um diagnóstico precoce desse transtorno? Por quê? Faz sim. Bom, a gente hoje, um dos dados mais sustentados, vamos dizer assim, né, que a gente não tem controvérsia com relação a isso, é o fato de que quanto mais precoce você começa uma intervenção, né, e para começar uma intervenção você precisa ter um diagnóstico, né? Então, quanto mais você começa essa intervenção, melhores são os ganhos em diferentes áreas da vida da pessoa, né? Então, importante mesmo. E aí, quando você fala assim, mas é verdade mesmo isso, né? Fato acontece? Acontece. Então, e vamos pensar assim, ó, se a gente... Posso pegar alguns exemplos para você, para ver o como que... Quando você começa a intervir significa o quê? Arranjar um contexto adequado de aprendizagem, certo? Então, porque se essa criança, por alguma razão, está com alguma dificuldade de interagir, de aprender, né, você tem que arranjar um contexto adequado para ela. Se isso acontecer, ela vai se desenvolver, certo? Quando a criança é novinha, e aí alguns autores colocam a plasticidade cerebral como um fator também importante, né, nesse processo, janelas, né, em que você, de fato, consegue uma aprendizagem mais rápida, vamos dizer assim, né? Você pegar, Mônica, na nossa vida mesmo, né, no nosso cotidiano, na nossa, não precisa ser uma criança autista. Se você pegar uma criança
né? Que nasce, por exemplo, sem os dois braços, certo? E você ensinar ela a comer com os pés. Essa criança vai, assim que ela já nasce, já começa a interagir com o contexto dela, todo mundo naquele contexto, forma que facilite a aprendizagem dessa criança e naturalmente ela começa a escrever com o pé, comer com o pé, e ela vai muito bem. Se nós, por exemplo, se eu sofro um acidente hoje, né? Uhum. Eu tenho que começar a aprender a comer com os pés, a escrever com os pés, eu talvez demore muito mais tempo. Não que eu não consiga aprender, eu vou aprender. Desde que a gente consiga arranjar todas as condições necessárias para essa aprendizagem, eu irei aprender. Né? Mas talvez com mais dificuldade, com não tão destreza, né? Então, começar a ensinar, enquanto você ainda não tem um repertório estabelecido, né? Você já tem um organismo modificado por uma história muito longa. Então, começar cedo, de fato, traz muitas vantagens. Você tem ganhos. E se nós pensarmos assim, aí fala assim, eu dei o exemplo, né, de escrever, por exemplo, né? A gente quer arranjar condições para que a pessoa escreva. Está sempre pensando em comportamentos que são socialmente relevantes, né? Então, escrever é algo que a gente espera que todo mundo aprenda. Por quê? Porque ao aprender a escrever, ela vai poder interagir com um número maior de pessoas, né? Ao aprender uma maneira adequada, porque parece um termo meio ruim, né? Se eu falar assim, vamos ensinar o comportamento adequado, parece que a gente quer ensinar aquilo que a gente acha importante feita a criança, não é? Sim. Mas quando a gente fala socialmente relevante, é isso. Por exemplo, a criança autista, né, ou qualquer outra criança, ela sempre está aprendendo, né? Ela sempre está aprendendo. Então, mas ela pode aprender alguns comportamentos de uma maneira que não facilite outras interações. Então, por exemplo, uma criança pode aprender a pedir água puxando os cabelos. A pessoa que está à sua volta entende que puxar o cabelo é. Só que quando essa criança estiver num contexto mais amplo, ela vai começar a puxar os cabelos e ela não vai ter água como consequência, né? Então, por isso que a gente fala, então, qual é o comportamento adequado para obter água? Dizer, por favor, água, ou apontar para a água, é uma maneira de para ela, nem para. Então, a gente consegue começar, desde muito cedo, a ensinar esses comportamentos que são relevantes socialmente, que ela vai ter ganhos. E se a gente deixa para ensinar comportamento, ou seja, não é que a gente deixa, né? É o que eu estou falando. Se o diagnóstico acaba sendo tardio, né? A intervenção. Então, se a criança só tem a oportunidade de receber um diagnóstico por volta de 7 anos, né? Com 5, 7 anos, e começa uma intervenção tarde, você vai ter dificuldades, né? Essa criança, ela vai ficar muito com um desenvolvimento muito diferente dos seus pares, né? Então, um outro desgaste. Ela até crianças até tem condições muito favoráveis de aprendizagem. Ela não teve o contexto adequado para ela aprender. Então, mas ela consegue. Só que como esse contexto não esteve presente, ela não aprendeu. Aprendeu formas que talvez não sejam tão adequada socialmente e ela sempre se frustrou ao interagir. Então, ela acaba interagindo menos, ao interagir se desenvolve menos ou se desenvolve de uma maneira que não é igual aos pares, então ela começa sempre a ficar o estranho, né?
diferente. Uma Então, disparidade mesmo, né? exatamente, uma disparidade. Então, a gente consegue, com a intervenção precoce, também não deixar que essa criança se distancie tanto dos seus pares, né? Das crianças com a mesma idade. Então, é muito importante. Realmente, você tem efeitos ao interagir precocemente, né? E aí você precisa de um diagnóstico precoce Sim, para poder fazer essa intervenção mais rápido, né? Então, com certeza. realmente é assim. E que, felizmente, a questão do diagnóstico precoce está sendo cada vez mais abordada e mais trazido, né? Há anos atrás não se falava sobre diagnosticar precocemente o TEA. Hoje em dia, esse é um tema que está muito em pauta, felizmente, né? Então, e aí, essa foi uma questão, aí você falou do meu doutorado, né? Fazendo o Sim, link, isso mesmo. uma questão minha era essa, né? Tipo assim, olha, precisa diagnosticar, né? Uhum. Quem que diagnostica a criança? Então, são vários profissionais, Sim. né? Mas entre esses vários profissionais estava o psicólogo, né? Que Uhum. então, né? Tava o psicólogo que receberia essa criança. Mas aí eu comecei a pensar assim, pô, mas o psicólogo, ele tá muito longe, né? A criança vai chegar ao psicólogo, ela já tem muita idade. Perfeito. O que que precisa, então? A gente tem que agir antes. E quem que vai agir antes para chegar nesse diagnóstico, para chegar nessa avaliação? Que profissionais são esses? Os profissionais da saúde. Não tem. O primeiro profissional a ter contato com uma criança é o médico. É ele que vai ajudar a criança a nascer e depois é o pediatra, né? É o Sim. segundo, é o pediatra que vai. Então, esses são os principais profissionais nessa luta de uma intervenção precoce, vamos dizer assim, porque para diagnosticar, para ter uma intervenção precoce, você precisa diagnosticar precoce. Para diagnosticar precocemente, você tem que ter profissionais que observem, que indiquem, que percebam que essa criança precisa de uma avaliação, né? Uhum. Foi aí, então, que eu comecei a pensar no meu doutorado, né? Aí, que acabou sendo a minha tese, né? Sim. Para chegar no diagnóstico precoce, então, eu tinha que identificar. Então, quem são os profissionais que têm que identificar a criança, que têm que orientar os pais a observarem essas crianças? E aí, em muitos países, esse caminho é a escola, né? Uhum. Não, aqui é o médico, né? O Uhum. profissional. E aí eu pensava, aí eu comecei a pensar, bom, mas, e aí, obviamente, né, como eu defensora do SUS que sou, né? Sim. Serviço público que sou, né? Da qualidade do serviço público, assim, eu acho que o nosso sistema é um dos melhores do mundo, então a gente teria que, sim, que valorizar muito. Então, meu interesse era no serviço público e universal, né? Se a gente tem um sistema público ah, adequado, capacitado, todos vão estar lá. E aí você tem a universalidade do atendimento. Então, o mesmo tratamento que uma criança da favela terá, o filho do presidente terá também, se a gente tiver esse serviço de qualidade, todos buscarem por ele. E Sim. consegue organizar melhor. Então, eu sou defensora do SUS, então o meu foco era no SUS. Então, aí eu falei, bom, então é o SUS meu campo, né? Uhum. E aí eu falei, como que eu chego lá? Aí eu falei, bom, vou investigar os protocolos. Será que tem algum protocolo? Porque aí eu pensei, é puericultura. É Uhum. puericultura. Saiu do hospital, foi para casa, daí uns dias ela já está lá no OBS, né? Ela está lá para tomar as vacinas, Sim. para fazer a avaliação, para ter os cuidados, então é lá. Aí eu falei, bom, então ele vai fazer a poricultura, que é o acompanhamento do desenvolvimento. Então tem que ser esse profissional. E uma coisa, Mônica, que me chamou a atenção nesse meu processo, e foi uma descoberta até interessante e me emocionou, vai falar emocionante.
que os profissionais mesmo, não que o pediatra não faça isso, o pediatra faz, Claro. mas o profissional de linha de frente dessas crianças são os enfermeiros e técnicos de enfermagem. E porque eles são, de acordo com, se você pegar o cronograma que o Ministério da Saúde apresenta, né, orienta, então, olha, com um mês, com uma semana, tem que fazer uma visita, depois ela tem que vir com um mês, depois ela tem que vir com 2, depois ela tem que vir com 3, depois ela tem que vir com 6, depois ela tem que vir... E por quem ela passa. Então, olha, ela vai passar com o enfermeiro, nessa visita ela vai passar com o pediatra, nessa visita com o enfermeiro, nessa com o enfermeiro, nessa com o pediatra. E assim, e quando você conta, ele passa mais, vamos supor, se ele não tiver nenhum outro tipo de problema que ele tem que ir ao pediatra, né? Por só no processo de puericultura, ele passa muito mais pelo enfermeiro e muitas vezes pelo técnico em enfermagem, porque você não tem enfermeiro suficiente dentro, né? E aí a falta de profissional é um problema do SUS, né? E aí você tem os técnicos em enfermagem que estão ali, né? Na frente é eles que têm o contato com essas crianças. Então isso me chamou atenção e me emocionou, porque às vezes são profissionais muito pouco valorizados, né, Pouco Mônica? reconhecidos, né? É Pouco verdade. esse processo. Então acho que assim é importante sempre que eu posso. Tem até um pessoal de enfermagem que às vezes me chama e falo, não, eu vou, porque vocês precisam ser valorizados, porque é um trabalho que de fato merece nosso respeito e valorização, não é só respeito, né? Sim, com certeza. Então, o protocolo, porque eu queria saber, será que a unidade básica, os profissionais estão preparados para identificar precocemente os sinais, né? Para que a gente possa precocemente. E aí eu comecei, então, a avaliar o protocolo. Peguei o protocolo da cidade, trabalhei, fui nas unidades onde o índice de puericultura era o maior, né? De adesão, mães, então investiguei nessa unidade. E eu avaliei o protocolo que era municipal, né? Então, e comecei lá a olhar, aqui tem, aqui tem. Então, o protocolo era muito bom. O protocolo bom, pedia para avaliar muitas coisas. Quando eu comecei a comparar com a literatura, né? Então a literatura pede para que a gente observe o social. Então, lá no protocolo indicava que o enfermeiro, né, o profissional da saúde, olhe para isso. Indica para que você faça barulhos em diferentes posições, para ver se a criança olha, né, se é bom. Tava no protocolo. Então, tinha várias coisas que era pedido, né? Então, de maneira geral, porque assim, minha intenção ali na UBS não era só identificar criança com autismo, né? Porque isso seria bom para qualquer criança, né? Sim, com certeza. Ter um bom acompanhamento do desenvolvimento, né? E serviria também para a proteína. Então, aí o protocolo era legal, tinha boas. Só que era um catatal assim, ó, de cento e pouco. Imenso. E eu falei assim, será que esses profissionais leem isso, né? Se preparam? E é outra questão já, né? Exatamente. Aí, bom, aí fui investigando e aí eu vi, aí começa a aparecer os problemas, né? Até para a gente pensar assim, será que o SUS está preparado para fazer isso? Será que ele tem condições, né? Já que é uma questão tão importante, né, Mônica? Sim. A gente estava comentando, você tinha até me posto essa questão. Então, olhando para esse lado, não tá. Mas eu acho que ele tem tudo para ser, tudo para dar certo. Eu acho que pode dar certo. As melhores condições estão ali. Basta a gente, de fato, né, conseguir, com os governantes, a valorização do SUS, né, e não deixar o SUS, e investir. Então, a gente tem tudo ali para dar certo. Então, você tem profissionais, esses profissionais têm todas as condições de identificar, mas precisam sim
de um aperfeiçoamento. Você tem espaço já pronto, então todo bairro tem a sua OBS, então, e toda criança deveria fazer a puericultura, né? O Sim. acompanhamento. Toda criança toma vacina, então esse cronograma que eu falei para você, inclusive, Uhum. ele criado em cima da vacina. Então, vamos mandar a mãe já pensando na época certa para ela ser vacinada, né? Certo. É uma sugestão que eu faço lá na minha tese, que seja modificado um pouco, porque o período, por exemplo, que é muito importante a gente identificar na criança por volta de 12 meses, ou a atenção compartilhada. Então, a criança está apontando, não está? Isso é um sinal. Se a criança falha nisso, você tem que ficar alerta. E Uhum. nessa faixa, dos 9 aos 12 meses, 13, não tinha, a criança não precisava ir ao posto. E eu falava, é um período em que vai ocorrer um Sim. comportamento em que a literatura diz que é um preditor do desenvolvimento da Acaba se linguagem. perdendo uma oportunidade, né, interessante de fazer um diagnóstico. Pois é. Aí eu peguei e falei assim, eu faço essa sugestão lá. Então, aí eu conversando com os profissionais, também fiz levantamento. Então, uma coisa que chama atenção, Mônica, é que eles fazem muita capacitação, né? Uhum. Eu acho que até é uma coisa assim meio de bônus, né? Ou meio que obrigado. Só que não se pede para o profissional fazer algum curso específico. Então, a literatura indica que o profissional que vai fazer o diagnóstico, ou que está nessa linha de frente, ele tem que conhecer muito sobre desenvolvimento humano, Uhum. ele tem que estar preparado para fazer para reconhecer esses sinais e tal. E ele tem que ter conhecimento em desenvolvimento humano. E eu via que esses profissionais não tinham. Todos eles tinham capacitações. Então, Uhum. todos eram. Mas não era capacitação voltada para o desenvolvimento infantil, entendeu? Nenhum deles tinha. E aí você fala, pô, mas eles são enfermeiros, eles são médicos, eles são técnicos de enfermagem. Eles não aprenderam isso na faculdade? Não. É Não outra questão também, né? Outra que, porque aí a gente quer chegar num lugar, mas tem todo um caminho para trás, né? Exatamente. Chegar aqui. Então, por isso que às vezes quando você vê alguma lei, né, sendo posta, a lei é ótima, maravilhosa, mas e o que sustenta para chegar na lei, né? Exatamente. E a Esse execução, né? Não é tão simples assim. não. E a gente tem que começar a pensar em todas essas. Se a gente quer atingir, a gente tem que começar a caminhar em todas essas frentes, né? Não basta só ter tem que ter todas essas, trabalhar em todas essas linhas. E aí eu via que esses profissionais não tinham. Eles faziam, mas não tinham. E aí você começa. Por que não tem? Porque você está assim, você tem uma. Ai, perdi aqui agora. Você, você tem uma linha, né? Então você fala assim, esse profissional precisa ter essa capacitação e isso não é oferecido para ele na, na, na medida em que ele precisa. E Uhum. nas unidades, eu via também, Mônica, era assim, muita mudança. Então, hoje o profissional estava na poricultura, amanhã ele estava fazendo outra coisa. Então, você não tem os profissionais voltados para isso, dificulta também, né? Sim. Então, eles achavam que era melhor esse rodízio para que as pessoas não se acostumassem só naquele trabalho, porque caso falte alguém, eles precisavam pôr ao Uhum. ar, sabe? Então, se todo mundo tivesse preparado para todas as funções da OBS, era melhor. Sim, beleza. Só que, por outro lado, você consegue capacitar todos os profissionais com uma qualidade para poder fazer o trabalho, né? Então, isso também Sim. era uma coisa que estava meio. E aí, então a gente via que não tinha, né? Então, era uma coisa, uma preparação um pouco maior
e tentar organizar melhor esse. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que parece bobagem, né? Parece assim, um detalhe, mas sério nesse processo. Porque assim, quando eu cheguei, eu estava lá observando, né? Olhando os prontuários. Comecei a olhar os prontuários das crianças, e aí você começa a encontrar assim, o prontuário médico é um documento de pesquisa. E realmente, todos os trabalhos epidemiológicos precisam, talvez, partir dali, né? Podem partir, né? Você pode ir lá e olhar, enfim. Aí tem toda aquela, não pode escrever com rascunho, né? Com letra garrancha. Pode usar sigla, tudo com sigla. Por isso é uma outra coisa, a gente precisa muito de um sistema digitalizado para fazer. Sim. Porque eu falo assim, bom, esse profissional ele vai registrar isso. Porque para identificar os sinais, não basta um sinal, né, Mônica? Então, não Sim. basta criança e você viu que hoje ela não respondeu muito bem nessa visita. Mas vamos ver na próxima. Mãe, fica atenta, dá uma olhada. Então, vamos ver se na próxima a poricultura ela vai estar já falando, balbuciando, olhando em direção e tal. Então, mas só que de uma consulta para outra, você teria que ter assim uma linha do tempo, Sim. né? Sim. Então eu comecei a pensar, bom, o registro é importante, Sim. né? Cronologia, né? Isso, materiais que esses profissionais teriam, né, que ter disponível para fazer um bom registro e que era o pediatra, na verdade, né? Porque quem fazia várias consultas era o técnico de enfermagem e o enfermeiro e fazia o registro. Quando chegava na vez do pediatra, o pediatra deveria ter em mãos já um histórico, né? Tipo Sim. assim, ó, na primeira consulta não estava fazendo isso, mas depois já estava, depois não estava, depois estava. O pediatra já vai olhar e vai falar, poxa, tá aqui tem uma coisa. Mas não é, né? Aí é o quê? Folha, meu bem. Pega a folha de sulfite, escreve e anexa. Folha de sulfite, escreve, anexa. E aí põe naquelas envelopes amarelos. E aí tem aquela imensidão de envelope amarelo. E aí você pega uma criança, e aí a gente sabe, a literatura aponta alguns casos de que a criança se desenvolve super bem, depois ela regride, né? Então, que esse pediatra receba uma criança que começa a apresentar problemas de regressão. Para ele olhar e ver histórica, ele tem que ler todo o protocolo, aquelas 300 mil folhas que estavam lá. Sim. É um trabalho insano. Essas coitadas dessas enfermeiras, eu vi com os próprios olhos. Um trabalho de ficar colocando fita crepe para preservar os dados daquela criança, tentando organizar, porque aquilo vai para um lado, vai para o outro, vem para cá, vem para lá. E em um tempo precioso que elas podiam estar cuidando, e não tinha, né? Então, essa desorganização afeta demais na possibilidade de nós termos, que nem você falou, a gente já aumentou muito hoje, mas a gente precisa não só aumentar isso para um pequeno número de pessoas, né? A gente precisa que isso chegue ao maior número. Então, orientações são fundamentais. Aí, então, isso era um outro aspecto da minha tese que eu trabalhei bastante, né? Que indiquei como e me chamou a atenção, né? As enfermeiras sofriam demais para anotar. Então, você imagina, aquele catatal, Nossa. coisas para elas lerem. E aí, para anotar, era uma folhinha que não tinha nenhum tipo de indício, de indicação de que pergunta ela tinha que fazer. Meu Deus. Era muito... Então, era uma pergunta assim, por exemplo, desenvolvimento neuropsicomotor. Então, tinha essa palavrinha, uma linha. E simplesmente, acho que umas 30, 40 páginas do que ela tinha que avaliar sobre o desenvolvimento motor da criança.
olhar as observações dos atendimentos, né? Para ver se meio que intuitivamente elas acabavam interagindo com a criança, mesmo sem saber se aquilo era um sinal, não era, mas se intuitivamente ela estava preparada já para Sim, fazer, para algumas interações que pudesse, então, ela estando capacitada, ela seria capaz de observar aquilo como e de sim, ela tem uma interação super positiva com as crianças, interage com as sim. crianças. Então, fui registrando todas as vezes que ela interagiu com a criança e que poderia ser já uma avaliação. Então, ela falava assim, a criança às vezes olhava, ela falava, olha para tia, olha para tia. Aí a criança olhava, né? Aí ela olhava para a parede, assim, via que a criança estava olhando, ela, o palhacinho, né? Você gostou do palhaço? Que bonito, né? Então, ela interagia. Então, tudo isso já podia estar lá. Tic, 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 né? Claro, Segue, se houvesse um compartilha. sistema, né, adequado para isso. Exato. Então, tava tudo ali. Só que ela, e aí eu observando, eu falava assim, não dava, né? Eu não fiquei com, não pude dizer se naquele momento ela estava, de fato, checando todas as coisas que ela tinha lido, ou ela estava fazendo intuitivamente para uma educação positiva, para a criança deixar ela observar, né? Sim, Medir a cabeça, tirar a medida do perifálico, fazer as medidas que ela precisava. Então, não dava para saber, porque no registro ela só registrava ok. Aí eu falava assim, mas ela checou? A criança está olhando em direção, a criança está balbuciando, a criança, será que ela prestou atenção nisso? Ou esse é ok? É porque ela olha para a criança e intuitivamente nada chama a atenção, né? Então ela precisava assim, ter um material de registro que desse a ela condições de fato de ter um bom registro e sim. esse serviço de fato de histórico de acompanhamento. Aí Sim. eu e a minha orientadora, né, que foi a Nilza Micheleto, nós até tentamos, começamos a trabalhar numa ficha de registro, paramos um tempo, agora quem sabe a gente volta, vamos ver nessa pandemia, a gente volta a trabalhar nessa ficha que possa dar de fato ao profissional condições para que ele não tenha que ficar lembrando de tudo que está lá. Então, essa tem que dar um estímulo discriminativo para ele, né? Para que ele olhe e saiba a pergunta que ele tem que fazer e saiba o que ele está. E de forma que ele tenha esse acompanhamento. E aí a gente pensou assim, né? Eu falava para a Nilza, Nilza, uma coisa que eu observo nesse processo é que assim, quando a enfermeira fala para a mãe sobre o desenvolvimento do peso e da altura da criança, a mãe, ela chega ali, ela fala, ai, porque meu filho, ai, não sei, não tá comendo bem, não quer comer nada, come tão pouco, não faz bem. Aí a enfermeira faz os cálculos, né? E tem todas as cadernetas, aquela curva, né? De crescimento da criança. Ela virava assim para a mãe e mostrava, olha, mãe, não tá, não. Você tá com a impressão de que ele não tá comendo bem. Olha, o peso dele tá adequado, tá Uhum. dentro peso, dentro da altura, fica tranquila. A mãe se acalmava. Falei, Sim, pô, por que o desenvolvimento da linguagem, né, não pode estar em um gráfico desse tipo? sim, tem um instrumento, né? Uma ferramenta. E aí, quando a mãe fala, ai, você fala, não, olha, mãe, que belezinha, ela está com desenvolvimento verbal, legal, né? Ó, os marcos do desenvolvimento, tá tudo dentro, ela já está engatinhando, ela está balbuciando, Sim, ela está pressão, olha o gráfico. E aí você tem o gráfico. A hora que a pediatra olha, ou qualquer outra pessoa que precisa olhar para aquele documento, ela bate o olho e já vê o desenvolvimento da criança. Assim como a gente bate o olho e vê que a criança está com a altura e com o peso adequado. sim. Não é? É palpável, né? É uma coisa muito mais visível. Possível e fácil, e Sim, rápido, e prático.
do que ficar olhando para saber sobre o histórico da criança, olhar páginas e páginas e páginas e ler uma coisa que muitas vezes você nem sabe Sim. entender o que está escrito ali, né? Porque que nem não sou profissional da saúde lá da unidade, né? Eu não sou. Então, muitas das siglas que estavam ali, por exemplo, hipótese, o que é? Hipótese diagnóstica. Então, é HD. Eu não Uhum. sabia. HD era hipótese diagnóstica. E Sim. eu via registro, HD, HD. Como eu estava fazendo uma pesquisa, eu não podia sair perguntando. Porque se eu Sim. estava avaliando o próprio instrumento, eu podia dizer, o que é isso aqui? Não, eu tenho que avaliar, ver se ele está adequado ou não. Aí eu ficava, Sim. será que é isso? Né? Acabei descobrindo que HD era hipótese diagnóstica na conversa ali, ouvindo alguém falar, e falei, é HD. Mas é isso, se um outro profissional que tem interesse em fazer pesquisa em cima dos dados que ali estão, não pode haver. O Conselho Federal de Medicina fala, não pode ter sigla. Você não pode usar sigla no prontuário, porque todos podem, qualquer profissional tem que olhar e ler aquele dado, né? Tem que facilitar a comunicação, não dificultar. Exatamente, né? Exatamente. Então, isso foram coisas assim que foram chamando. E aí você pensa assim, mas o registro. Aí você fala, pô, mas esse coitado desse profissional tá ali na batalha no dia a dia, como é que ele vai fazer um trabalho legal se ele não tem recursos? Então, se quer que a criança seja diagnosticada de fato precocemente, toda essa cadeia anterior tem que acontecer. Porque senão eu corro o risco, de fato, ou de atrasar muito esse diagnóstico, ou de chegar nele de uma maneira inadequada, né? Eu Uhum. posso ter crianças para avaliação diagnóstica sem necessidade, porque não acompanhei adequadamente essa criança, né? Porque se Uhum. esse, esse percurso que já é natural, né? Então veja que até se você pensar do ponto de vista econômico, Sim. é Sim. fundamental, porque ele só vai encaminhar para uma avaliação diagnóstica poucos casos, né? Sim. Aqui, de fato, chamaram atenção, que ao longo do desenvolvimento você percebe que tem alguma. Mas se não, se você tiver que, quando chega lá com 5, 6 anos, aí o pediatra começa a perceber alguma coisa errada e começa a trabalhar com todas essas crianças e não, às vezes não tem nada a ver com autismo. É Sim. outro problema que você tem, é outra. Então, se você faz o acompanhamento, a puericultura de maneira adequada, de maneira eficiente, você chega até assim, né? Porque muitas crianças, quando você faz esse caminho da identificação dos sinais, você já começa a trabalhar com essas crianças. Você já começa e muitas se desenvolvem, começam a faltava só uma, uma organização, uma orientação para os Sim. pais, né? Para que essa criança começasse a se desenvolver adequadamente, né? Uhum. Uma coisa que eu via também, pouquíssimas enfermeiras orientavam as mães sobre, que era o que mais eu senti falta, né? Dentro Uhum. do protocolo, como nas interações, sobre comportamento verbal e comportamento social. Ainda isso é uma questão que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa Uhum. mostrar a importância. E que a gente não tem. A gente ainda fica nas medidas antropométricas, né? Como importantes. E a saúde biológica ainda como o aspecto também a ser alcançado. Eu costumava sempre dizer assim, que a gente precisava, nesse processo da unidade básica e de alcançar esses diagnósticos precoces, por exemplo, mudar a campanha do aleitamento materno. A gente tem ótimas campanhas de aleitamento materno, não tem? Tem. Sim. E o que a campanha incentiva?
o aleitamento até os 2 anos de idade, né? No mínimo até os 6 meses, até os 2 anos de idade. E por quê? Por quê? O que eles alegam? Porque faz bem Porque, para criar a imunidade da criança, né? Para a saúde do bebê. exato. Então, isso todo mundo sabe, não sabe? Sim. A pessoa fala assim, nossa, eu tenho que amamentar, porque a amamentação vai dar resistência ao meu bebê. É. Campanhas falta falar do aspecto comportamental, emocional, social, né? Do desenvolvimento do cérebro social, dos Sim. aspectos. Então, a amamentação é um super momento para a mãe desenvolver interações sociais e começar a desenvolver aqueles primeiros sinais que a literatura aponta que são importantes. Uhum. Então, a voz humana, né? O emparelhamento da voz humana, a direção do olhar, a massagem que você faz no pezinho do bebê. Então, tato, a literatura já está cansada de saber, né, de demonstrar que o tato, a estimulação tátil, assim, faz florir um monte de neurotransmissores, né? É uma coisa, os livros de psicologia do desenvolvimento são, você tem lá as imagens clássicas, né, do cérebro assim com um tanto de ramificações neuronais, passa por um processo de estimulação tátil, a gente faz isso em laboratório, obviamente, né? Uhum. O ratinho fica só passando a mão nele, faz uma lâmina do cérebro, tá com explodiu de conexões neuronais. Então, se faz isso com o ratinho, faz isso com a gente, né? Sim. Fazer a massagenzinha no bebê. Então, isso vai ajudando o seu bebê a ter melhores condições. Então, mesmo que ele possa ter. Então, vamos pensar um bebê com. A gente não sabe ainda, né? Qual é a energia do TEA. Uhum. Então, se tem, se tem, parece que é consciente de que há uma questão genética aí, mas que a gente não sabe ainda qual é, né? Mas, Uhum. e partir para tudo que a gente puder Claro. ter como informação. Então, estimular esse bebê, olhar, brincar, então falar para a mãe, né? Então veja como essa orientação do olhe para o seu bebê, converse com o seu bebê, procure um lugar tranquilo. Então, para a gente que é da análise do comportamento, se esse momento é importante de pareamento, né? Entre voz e movimento, estimulação, né? Então, tudo isso faz com que a criança vá despertando relações sociais, despertando relações verbais, né? Então, facilita. Claro. E você pegar uma criança com síndrome de Down, ela não tem um problema genético? Tem. E tudo isso é bom para ela, né? Tudo isso vai ajudar o cérebro dela a ficar mais. Então, mesmo que se chegue e demonstre, olha, o autismo é produzido por esse gene, né? Por esse Sim. problema genético, não vai fazer diferença, né? A gente vai ter que estar estimulando. Então, falta um pouco a gente precisa talvez investir um pouco mais nisso, né, Carol? Caramba, que aula, Silvia! Que aula maravilhosa! Eu que não sou da área, né? Mas eu tô aqui assim, de boca aberta, com toda essa sua explicação. Que bom, que bom. Quantos Espero que. insights a gente tem de coisas que realmente não são ditas, não são popularizadas, e como que as pessoas vão saber? Quem é leigo no assunto não vai saber. Então, Exato. e coisas que não parecem ser tão difíceis assim de serem modificadas, né? Não, não são, Mônica, não são. Basta, assim, de fato, essa organização, o investimento. Então, não são difíceis. A gente tem um olhar também para isso é uma outra coisa. Quando eu falei para você que eu comecei a estudar, eu me interessei pelo TEA, eu comecei a pensar assim, será que é uma demanda, né? Será Uhum. que realmente eu preciso investigar isso? Aí eu percorri pela UEL, percorri os currículos, não tinha Olha, nada sobre.
E aí eu fiquei pensando assim, poxa vida, mas se no curso de psicologia fala de tédio, porque eu sabia, porque eu era professora, eu Sim. sabia que pedagogia não fala, na medicina não fala, inclusive os dados mostram que eles têm uma baixa, um problema sério de formação, não fala. Uhum. Fisioterapia não falava, não tinha projeto de pesquisa. Eu falei assim, gente, Gente, quem é que tá falando disso, então? não, e quem está atendendo? Eu falei, É não tem, exatamente, principalmente isso, né? não tem criança autista em Londrina? Tem, apesar de eu não ter contato e tal, não tinha Sim, nada à minha volta. Tem, é possível que não tenha. sim. Bom, se tem algum profissional atendendo. Quem está formando esse profissional? Onde ele está sendo formado? Quem que está passando informação para ele trabalhar? Foi aí que eu falei, não, acho que eu tenho que estudar sim, acho que tem uma lacuna aqui, tem um espaço que merece ser preenchido, sim, com Com certeza. certeza, com certeza. Bom, Silvia, eu não tenho nem mais pergunta para te fazer. Eu fiquei tão impressionada com toda a sua explicação. Tudo que eu tinha pensado em perguntar e muito além disso, você explicou Aí eu falo, perfeitamente. faladeira, E, nossa, balde eu adorei, porque assim, a gente, um dos nossos objetivos, né, que na base a gente tem muitos profissionais que nos acompanham, mas nós temos muitas famílias que nos acompanham também, né? Famílias de pessoas com diagnóstico de autismo. Então, o nosso objetivo sempre é trazer esses temas de uma forma que seja acessível para todos, porque a democratização do conhecimento é um dos pilares da BA, né? É uma das nossas grandes lutas. Então, quando a gente recebe um profissional, assim, que fala sobre um tema sério, né? Uma defensora do SUS, da saúde básica e igualitária para todo mundo. E que explica tão bem, que explana o assunto tão bem, a gente fica até emocionada. ai, que bom, que bom. Eu tava super nervosa, né? Você sabe, Ai, tava nem estranho, pareceu. mas que bom que. É, você me deixou muito tranquila, Mônica. Ai, Você que foi bom, uma graça de que pessoa, me. bom. Obrigada. Bom, você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, concluir? Fique bem à vontade. Eu realmente não tenho mais dúvidas para te perguntar, mas pode ficar à vontade. Sim, sim. Não, eu acho que esse é um assunto de fato que, bom, a gente está cada vez mais, né, como você mesmo disse, diagnosticando mais rapidamente, né, as crianças estão podendo mais chances, e aí a gente entra num outro problema, e aí fica para uma próxima live e aí para outros profissionais, que não é o meu caso. A gente melhora o diagnóstico, a gente melhora, a gente consegue identificar cada vez mais rapidamente. E para quem encaminha. Aí tem a outra frente, que é a da intervenção, né? Quem são esses Uhum. profissionais? Porque a gente está vendo assim uma explosão de atendimentos, né, Mônica? Sim, Com todos os profissionais se achando, nossa, estou super preparado para atender. Todo mundo fica imaginando que você vai encontrar apenas aquela criança fofinha, né? Porque você tem crianças autistas muito fofíssimas. sim. Ai, só tá apontando que você trabalha ali facilmente, a criança responde muito bem, mas a gente tem casos sérios, né? Comprometimentos maiores, né? Claro. Maior com várias comorbidades. E aí, quem são esses profissionais? Será que eles estão sendo capacitados para atender, né? Então, o diagnóstico é importante, a gente tem que trabalhar e eu gosto mais dessa, né? Eu não atendo crianças autistas, Uhum. né? Então, eu gosto de trabalhar mais nessa área mesmo, de que antecede isso, né? Então, Sim, a base, né? mesmo desse processo, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode orientar os pais no SUS, né? Que eles vão para essa puericultura, então a gente tem que dar uma olhada ali para saber como explicar para eles. O pessoal, né? A gente não falou deles, né? O pessoal, os agentes da família, né? Que vão na casa. Sim, sim. É um outro grupo de profissionais, assim, fundamentais, porque eles vão estar lá, vão conhecer aquela família, vão saber do histórico delas, das funções da casa, de Uhum. estimulação, né? Então é fundamental. Não, eu só Com tenho a agradecer. Papo a gente tem, é só Não é? deixar eu me acalmar. Assunto é o que não falta. Falta.
Silvia, foi um prazer te conhecer. Gostei muito da Obrigada. nossa conversa. Agradeço mais uma vez por você ter participado com a gente. E aí a gente tem planos de continuar com esse nosso projeto de lives para o ano que vem. Então volte mais vezes conversar com a gente. Com Agora eu já certeza tô... você tem muito a acrescentar ainda por aqui. Não vamos te deixar em paz. Tá bom. Obrigada, querida. Obrigada, Silvia. Obrigada. E a gente vai conversando. E para o pessoal que nos acompanha, a live vai ficar salva no IGTV. A gente tem uma série de lives lá com vários profissionais diferentes. Já abordamos muitos assuntos. E essa vai ficar salva lá para quem quiser conferir depois. Tá bom? Joia, então. Obrigada, Silvia. Um beijo. Tchau. Eu, querida. Tchau, tchau.